Como é que você pode ficar menos isolado na sua prática clínica? Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, mais profundo e autêntico. Se você não subscreve o canal ainda, subscreve aqui, curte o vídeo para ajudar a gente a crescer. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa muito comum e muito prática que alunos, colegas, muita gente tem assim colocado como um problema, né? Que é o isolamento do psicólogo clínico, o isolamento do psicoterapeuta, né? Principalmente no advento do atendimento online, né? As pessoas que só atendem online, elas não saem da casa delas, né? Elas ficam sozinhas atendem os seus pacientes, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar ideias, né? E fica isolada de certa forma, né? Se a pessoa, por exemplo, vive sozinha, ou o marido ou a esposa trabalha em outra coisa, né, que não seja do mesmo ramo, a pessoa atende na sua casa, no seu computador, e termina o dia, ela dorme, acorda, atende, e ela não troca ideia com ninguém, ela não fala a respeito dos pacientes com ninguém, ela não tem ninguém para conversar, um outro psicólogo, um outro terapeuta, né, que ela possa trocar ideias. Isso vai criando um isolamento na prática clínica que tem algumas consequências, né? Uma das primeiras consequências é questão social mesmo. A gente tem a necessidade, muitas vezes, de estar com pessoas, né? De poder conversar, de num almoço, por exemplo, trocar uma ideia sobre um caso ou alguma coisa a respeito de um caso, né? Com um colega. Outra coisa também que dificulta é a gente vai perdendo, assim, novas visões, outras visões do processo terapêutico, né? A gente só tem a nossa visão porque a gente está sempre com a gente mesmo e está sempre atendendo sozinho, e depois que o atendimento termina, a gente também está sozinho. Então, são alguns problemas graves que provocam no terapeuta e que vão provocando burnout, por exemplo, né, dificuldade de estresse, isolamento, a pessoa vai ficando realmente com algumas questões, alguns problemas que eu vejo muito relevantes assim, na nossa época, né? No presencial, muitas vezes, se a pessoa atende numa clínica, né, por exemplo, ela tem muito mais, tem os colegas, tem o cafezinho, né, tem os momentos para conversar. Na nossa clínica, a gente tinha um modo de fazer que era as psicólogas que não estavam atendendo deixavam a porta aberta para as outras entrarem e poderem conversar a respeito de temas, a respeito de casos, tirar alguma dúvida de supervisão, né? Então tem essa troca, tem esse diálogo na parte presencial. Só que cada vez mais os psicólogos atendem online, cada vez mais o consultório está indo para o computador, né? A gente tem que ser sincero a respeito disso e verdadeiro. Então, como é que a gente pode não estar isolado estando atendendo no online, né? Isso aqui é mais para quem atende no online. Se você atende presencial também numa sala em que só você atende, né? Só você é psicólogo daquele lugar, o problema é bem parecido, é bem semelhante, né? Não tem muita diferença. Então também serve para quem atende nesse regime. Agora, quem atende numa clínica com vários profissionais, que tem reuniões, né, que tem reuniões de supervisão, reuniões esporádicas ou regulares com profissionais mais experientes, isso já facilita um pouco. Mas vamos lá, né? Quais são os modos práticos da gente se sentir menos isolado, né? Eu vou trazer aqui alguns modos que eu utilizei, né? E que serviram muito bem para mim e que servem muito bem para os meus alunos também, né? Os meus alunos também trazem essa questão e dentro das nossas mentorias, dos nossos cursos do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, nós procuramos trazer essa questão dos terapeutas, dos alunos não se sentirem tão isolados, né? A gente procurar fazer um trabalho para isolar menos as pessoas, né? O primeiro ponto é a pessoa estar em constante formação. Isso é fundamental, né? Você que é psicólogo clínico, você que é psicoterapeuta, terapeuta de qualquer linha de abordagem, você precisa estudar. Tá sempre estudando, tá sempre fazendo formação. Só que formação prática, tá, pessoal? Não é formação só puramente teórica, filosófica, porque isso também não auxilia tanto a prática clínica. Você pode, é claro, você pode fazer as duas coisas. Uma coisa mais teórica,
mas sempre com um viés também de prática clínica para auxiliar de fato os seus pacientes e para estar trazendo na sua prática clínica do dia a dia aquilo que você aprendeu, né? Quando a gente está em constante formação, a gente está sempre conhecendo novas pessoas, novos professores, novos colegas que vão nos enriquecendo como terapeutas, que vão enriquecendo o nosso repertório, né? Observar outros colegas falando a respeito de casos, observar professores e modos de pedagogia ajudam a gente a ganhar inteligência, ajuda a gente a ganhar mais dinâmica no nosso modo de pensar, auxilia a gente a ter um raciocínio terapêutico mais rápido, um raciocínio clínico melhor, um manejo mais eficiente, né? Então, tem várias vantagens da gente estar em constante formação. Eu diria que não é nem vantagem, eu diria que é uma necessidade, tá? O psicólogo clínico, principalmente nessa área da psicologia clínica, da psicoterapia, a formação constante é um pré-requisito praticamente, né? A gente precisa estar sempre estudando e sempre se formando, né? Porque são muito complexos os casos que chegam e são muito diferentes. São coisas que muitas vezes são inéditas, né? A gente nunca viu aquele caso e a gente precisa de olhares mais experientes para a gente saber o que a gente faz. Eu mesmo, né, tenho 15 anos de profissão e continuo em constante formação. Estou sempre fazendo curso. Todo ano eu faço entre 1 e 2 cursos, pelo menos. Só que tem uma coisa também, é fazer um curso e realmente se dedicar àquele curso. Não é ficar pulando de curso em curso, né? Você está fazendo um curso, se aprofunda nesse curso. Vai até onde você alcança, até onde é possível alcançar, né? Faz direito aquilo que é pedido no curso. Principalmente cursos práticos, né? Estou falando aqui mais de cursos práticos. Se for teórico, às vezes é só uma teoria, depois você continua a sua vida normalmente. Mas se for um curso prático que te ensina, por exemplo, ferramentas terapêuticas, vivências, né, terapêuticas, procure assim, fazer ao máximo e se aprofundar naquilo para você poder realmente ter um ganho com aquilo e poder continuar se aprofundando, né? Então, essa constante formação é o primeiro ponto. Grupo de supervisão regular. Isso é fundamental para qualquer terapeuta, tá? Se você não faz supervisão, se você assim, não tem muitos anos, mais de 10 anos de atendimento terapêutico constante, regular, e não faz supervisão, eu diria que você está no caminho errado, tá? Você está num caminho errado que não vai dar muito certo para a sua profissão, tá? E aí, se você tá nessa situação de não fazer supervisão e tá patinando, não tá conseguindo fazer a sua clínica crescer, é um diagnóstico fácil, tá? Terapeuta que não faz supervisão, psicólogo clínico que não faz supervisão regular, normalmente não cresce, tá, pessoal? Então é muito importante fazer supervisão regular. Eu diria que 2 vezes por mês é o ideal, tá? Fazer pelo menos 2 vezes por mês. Tem gente que faz toda semana, acho muito legal, eu já fiz durante um bom tempo, toda semana supervisão. 2 vezes por mês é o ideal. É o mínimo quase e o ideal. Se for ter 2 vezes por mês ali um grupo de supervisão que se encontra, que se reúne online mesmo, né? Ou presencial, depende, né, da sua situação, é muito importante. Porque você vai ver um olhar de um supervisor que é mais experiente que você, normalmente, né? Que tem mais experiência ou mais sucesso mesmo clínico, né? Que consegue atender mais pessoas, que tem uma rotina grande de atendimentos, e os colegas também, que trazem sempre novos olhares, novas novidades, né? E você fica muito menos isolado quando você participa de um grupo regular de supervisão, tá? Você consegue ter uma continuidade, conhece aquelas pessoas, né, que estão ali naquele grupo, estreita um relacionamento aos poucos, e isso facilita e ajuda muito a se sentir menos isolado. Então, tá em formação constante e tem um grupo de supervisão regular, 2 vezes por mês aí pelo menos, você já está saindo do isolamento clínico, já está indo para um outro caminho, um caminho muito mais saudável na prática clínica, né? E aí um terceiro ponto também que você pode encontrar são comunidades e fóruns de psicólogos e terapeutas, ou seja, lugares em que você pode trocar ideias, que você pode mandar uma mensagem
com uma dúvida, que você pode perguntar alguma coisa, né? Ah, eu não sei, não conheço nenhum psiquiatra mais da fenomenologia. Como é que eu encontro um psiquiatra? Ou seja, a troca de ideias, a troca de informações é que faz a gente crescer. O meio em que a gente está é que faz a gente crescer, né? Se a gente continua isolado no nosso atendimento ali básico, a gente não quer se expor muito, a gente vai ficar ali pequeno. A gente vai continuar pequeno. Agora, se a gente vai para comunidades, vai tirar dúvidas, perguntar, fazer perguntas, explorar mais as possibilidades, né, de pessoas mais experientes, com mais rodagem do que a gente cresce. Normalmente a gente cresce, né? E também se sente muito menos isolado. Fala, eu tenho aqui essa comunidade, eu tenho aqui essa turma aqui, que eu posso mandar uma mensagem e que alguém vai me responder, que alguém vai falar comigo a respeito, e isso vai me ajudar a ser um terapeuta melhor, né? Então, isso é uma coisa fundamental. É um tripé aqui, né, que eu tô falando. Formação constante, supervisão regular e estar no meio de comunidades, de fóruns, junto com psicólogos e terapeutas, né? A participação de congressos, participação de eventos também é outra coisa importante para um psicólogo clínico estar assim inserido mesmo, de fato, na sua profissão e sair do isolamento. Tá? Então, esses são os modos práticos de se sentir menos isolado. E eu vou falar um pouco da minha experiência, da minha história, para vocês verem como é que eu fiz, né? E isso às vezes inspira as pessoas a fazerem parecido, porque eu considero, né, e acredito que seja realidade, que eu tenho um sucesso clínico, né? Eu tenho um sucesso na minha prática clínica, e isso exigiu muito esforço, muito trabalho, e também exigiu que eu saísse do isolamento, né? É só pela saída do isolamento que eu considero que eu consegui esse sucesso clínico de ter uma clínica que avançou, que cresceu muito, e que eu posso ter a possibilidade até de ensinar aquilo que eu coloquei em prática e que funcionou para mim. Então, eu iniciei meus atendimentos em São Paulo, né? Eu vivia lá, fiz a minha formação em São Paulo, e eu atendia numa sociedade de psicanálise que tinha muitos profissionais, muitos colegas, né? Eu iniciei minha clínica social nesse local que tinha muitos colegas. Então, eu tinha acesso a esses colegas, existiam algumas reuniões de supervisão com os professores, né, quando eu comecei na clínica social, e eu atendia lá nesse início. Logo depois que eu finalizei a minha clínica social, eu já fui convidado para dar aula nesse local, né? Eu me destaquei em algumas coisas ali e fui convidado para dar aula imediatamente. Então, aí eu continuei atendendo lá por um período, dando aulas e trocando ideias com os alunos e com os professores que estavam lá, que eram agora meus colegas, né? Antes eu era aluno e me tornei professor. E tinha um grupo de estudo nessa sociedade de psicanálise da obra de Freud, né? E eu fiz o grupo e li a obra completa do Freud com os professores, né? Ali. Então isso também enriqueceu muito a minha parte teórica, mas também a troca, porque nesses grupos de estudo surgiam muitas questões a respeito dos atendimentos, né? Nas supervisões que a gente fazia com os alunos, numa coisa que era o plantão de dúvidas, que eu chegava à noite e os alunos podiam perguntar o que fosse. Isso exigia muito de mim de saber basicamente o que responder a respeito de prática clínica, né? Foi um treino muito bom para mim. Então, isso me deu me tirou já de cara, né, logo no início dos meus atendimentos, do isolamento, né? E logo depois eu passei a atender na mesma rua ali, era na Vila Mariana, né, em São Paulo. Eu passei a atender num espaço em que existiam vários terapeutas que alugavam salas nesse lugar, né? E que lá tinha um grupo de estudo de Ser e Tempo com o professor Marco Antônio Casanova, né? Esse lugar era do Beto Machado, que hoje é diretor, dono, né, do Instituto DASA. Então, eu comecei a atender lá, né? E logo o Beto me convidou para fazer parte do grupo de estudo do professor Marco Antônio Casanova, e ali foi o meu primeiro contato com a fenomenologia e com a obra do Heidegger. E também foi muito importante, porque ali
eu atendia e tinha um grupo de estudo que eu participei por anos, eu nem sei quantos anos foram, né? E nós trocávamos ideias sobre prática clínica e no cafezinho ali, né? Então eu também tinha sempre esse contato. Só que aconteceu o seguinte, também por influência do Beto, ele me convidou, me falou da professora Irene, eu conheci a professora Irene, né, num congresso na PUC, e fui para Portugal fazer o meu doutorado. Me mudei para poder fazer o meu doutorado numa cidade pequena que chama Évora, né, onde tem a Universidade de Évora, e é uma cidade extremamente isolada, uma cidade medieval. Então eu fiquei muito isolado quando eu cheguei lá, né? Fiquei extremamente isolado. Eu ia para a biblioteca da universidade, atendia meus pacientes online, porque eu passei os meus pacientes presenciais para o online, e não tinha contato. E ali eu senti pela primeira vez essa questão do isolamento, que muitos terapeutas sentem, né? Foi ali que eu senti. E por um período eu fiquei nesse isolamento e comecei a perceber o quanto aquilo ia me fazer mal, o quanto eu ia decair como terapeuta, né? Apesar de estar fazendo um doutorado, de estar estudando teoricamente e estar atendendo ainda também, eu estava entrando num isolamento que era perigoso, eu percebi isso. E o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar cursos em Lisboa e em outras cidades europeias para eu compensar. E aí foi o momento em que eu realmente cresci como profissional, porque eu fui fazer cursos mais práticos, de prática clínica, tanto em Lisboa, em Portugal, né, quanto fui para a Inglaterra fazer um curso, né, fiz em outros países também, fui fazendo cursos que eu encontrava e que eu tinha condições de fazer na época, né, e fui fazendo esses cursos e conhecendo pessoas novas, professores de outras nacionalidades, fui tendo experiências clínicas muito interessantes, fiz formações que me davam direito até de atender em Portugal, mesmo sem a psicologia, né? O que foi muito importante para mim, para eu poder realmente colocar em prática presencialmente também, né? Os meus atendimentos em Portugal. E passei a viajar muito estudando, né? Também. Estudando e fazendo cursos. E isso me deu uma vivência muito grande com diferentes tipos de profissionais. E eu sempre que eu terminava um curso, eu era convidado para ou dar aula naquele curso ou auxiliar, como assistente, né, dos cursos que eu fazia. Então, isso me deu a oportunidade também de viajar por países atendendo e auxiliando nesses cursos, o que também foi me fazendo crescer como profissional e como pessoa, né? E uma outra coisa que começou a acontecer e que foi muito importante para mim foi que muitos psicólogos iam fazer estágio com a professora Irene Borges Duarte lá em Portugal, lá na Universidade de Évora. Então eu conhecia esses psicólogos que tinham muitas vezes olhares semelhantes aos meus, né? E a gente conversava em cafés, trocava ideias sobre a tese de doutorado, né? Então, tinha muito diálogo, e principalmente com a professora Irene também, que foi sempre me recebeu sempre muito bem. Eu ia na casa dela para conversar, a gente trocava ideias sobre prática clínica também, com a visão dela, né, muito boa. Então, tudo isso foi me tirando do isolamento, a ponto de eu abrir a minha própria clínica, né? E quando eu abri minha própria clínica e casei com a minha esposa, que é psicóloga, aí também eu nunca estive isolado na minha prática clínica. E aí começaram a chegar profissionais que a gente contratava, a gente tinha supervisões, Então, o isolamento, ele foi por um breve período da minha história como terapeuta, e foi um período que eu percebi que não ia me fazer bem. Então, assim, eu faço um apelo. Se você se sente isolado na sua prática clínica, se você sente que você não tem com quem conversar, procure estar em constante formação, procure uma supervisão regular e procure estar num meio em que tenha psicólogos e terapeutas que você possa trocar ideia. Se você tem problemas assim, é muito tímido, não consegue sair muito da caixa, sabe? Gosta desse isolamento, também tome cuidado. Procure fazer um trabalho com você mesmo, de autoconhecimento, para perceber os motivos que fazem isso acontecer, para que você saia desse lugar de isolamento e venha para um lugar de compartilhamento, né? Um lugar importante, né? Dentro da minha mentoria, dos meus cursos, eu procuro dar esse espaço. E eu vejo que muitos estudantes não saem da caixinha, mesmo a gente dando esse espaço. Então, depende muito de você também. Você precisa ter essa vontade e também ter essa motivação
de sair do isolamento e perceber que a saída do isolamento é que vai fazer você crescer. Então venha para fora mesmo, faça os seus atendimentos e depois converse com alguém, apresente seus casos em supervisão de uma forma simples, natural, né? Ninguém vai estar te julgando, um bom professor não vai te julgar, não vai falar que você está fazendo isso errado ou aquilo certo, ele vai te trazer orientações dentro da experiência dele. Então procure sair do isolamento, vir para a formação contínua, uma formação avançada, que você se forme como terapeuta, porque é só assim que você vai crescer e só assim que realmente a sua clínica vai se tornar uma clínica de referência, uma clínica mais segura, tá certo? Então esse foi um vídeo assim mais de aconselhamento de quem passou por algumas coisas nesses últimos 15 anos e acha que são coisas relevantes e importantes para você realmente ter uma carreira brilhante, que é o que você merece, e que se você gosta da psicologia clínica, se você tem aquela coisa que faz você querer crescer como terapeuta, com certeza, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito, esses conselhos, tá bom? Tudo de bom. Se você não subscreve aqui o canal também, subscreva para você fazer parte aqui da comunidade. E uma das formas que você pode testar sair da caixinha comenta aqui o que você achou do vídeo. Comenta o que você achou, como é que foi para você ouvir essas coisas que eu falei, o que você já tem feito, o que você não tem feito. Faça um comentário para você começar a sair dessa caixinha, tá bom? Grande abraço e curte o vídeo também, que também ajuda. Um grande abraço, tudo de bom aí para vocês.